A produção e o conteúdo deste programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não representando necessariamente a opinião da FEAL sobre os assuntos abordados. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de paz e alegria a você e a toda a sua família. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, os nossos votos de saúde, principalmente para quem esteja aí precisando de saúde. Nós temos aqui em nosso programa falado sobre as lições maravilhosas de Chico Xavier. E atualmente nós estamos recorrendo a um livro que organizamos e que foi publicado pela editora Didier há alguns anos atrás. O Evangelho de Chico Xavier. Temos aqui na contracapa 4 fotografias muito interessantes de Chico Xavier lendo páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, essas fotos foram tiradas por nós lá no Abacateiro, nas reuniões de sábado à tarde, no Abacateiro. E por falar em Abacateiro, o livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, acabou de ser relançado aqui numa edição nova pela Intervidas, uma editora lá de Catanduva. Nós cedemos, claro, os direitos autorais. Aqui a contracapa, Chico sorrindo, e aqui o livro ficou muito bonito, né? Aqui nós temos o livro em uma de suas primeiras edições, não é? Era um livro pequeno, foi editado modestamente, e agora como o livro ficou muito bonito. Um pouco mais caro, mas ficou muito bonito e valorizou muito o livro, essa edição lá da Intervidas de Catanduva. Aqui neste livro, Chico Xavier, o Evangelho de Chico Xavier, sobre o qual nós estamos falando, Chico trata de vários temas, de vários assuntos ligados ao cotidiano, à vida diária, como, por exemplo, não será a violência, é uma pergunta que ele faz, não será a violência o resultado de nosso pretendido afastamento da fé religiosa, segundo o materialismo da inteligência deteriorada, que tenta convencer-nos de que não passamos de animais sadios ou doentes da civilização? Vejamos, na atualidade, nós temos visto na internet, temos acompanhado depoimentos estarrecedores. Dias atrás, ainda tivemos oportunidade de acompanhar o depoimento de um político que se diz satanista, que se diz adorador de Satã e tentando justificar a sua adoração a Satã,
Algo impressionante. Algo impressionante. E nós sabemos que esses cultos exóticos, estranhos, bizarros, esses cultos, eles vêm se multiplicando. Então Chico diz aqui, ele pergunta, não será a violência o resultado de nosso pretendido afastamento da fé religiosa, segundo o materialismo da inteligência deteriorada, que tenta convencer-nos de que não passamos de animais sadios ou doentes da civilização? É o materialismo. É o materialismo ou então o espiritualismo insano de alguns outros, como é o espiritualismo dos satanistas que acreditam nas forças do mal, na influência das forças trevosas, ou então do puro materialismo, desse puro materialismo que apregoa que o homem não passa de um animal. Não passa de um animal, de uma máquina biológica, um animal sadio ou doente. Então a falta, diz Chico, de fé em Deus, de fé religiosa, essa falta de verdadeira espiritualidade e de compreensão mais profunda da vontade de Deus, porque nós precisamos ter uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Dias atrás, nós estávamos conversando com o espírito Dr. Inácio Ferreira e comentando com ele a situação atual no mundo, com violência, guerra, suicídio, luta pelo poder, corrupção, a loucura, não é? Essa loucura aí da chamada nova ordem mundial, não é? E que passa a cabeça de alguns, passa pela cabeça de alguns que querem controlar os movimentos da população. Nós estávamos conversando com ele, ele disse assim, meu filho, não vá se assustar com o que eu vou dizer a você não, mas isso tudo está acontecendo para que os planos de Deus possam se cumprir. Isso tudo está acontecendo para que a vontade de Deus possa imperar, porque impera sempre. Esse pessoal não sabe, mas eles estão sendo utilizados como instrumentos inconscientes. Eles estão sendo utilizados como agentes inconscientes da vontade divina, para que a humanidade em geral possa se educar, para que a humanidade em geral possa se espiritualizar. Então, esses problemas todos que nós estamos atravessando, na atualidade, a gente pensa assim, o mal está prevalecendo. Não, o mal não está prevalecendo e não vai prevalecer. Não há de prevalecer. O aparente prevalecimento do mal, nós estamos sendo espiritualmente retemperados, não é? Para que nós possamos verdadeiramente crescer, para que nós possamos crescer e nos opormos de maneira consciente e nos opormos de uma vez por todas contra esse sistema enlouquecido, não é? Vejamos bem, certa vez, o que fez um homem louco certa vez no tempo de Jesus Cristo?
mandou matar crianças na tentativa de matá-lo. Herodes. Recentemente, o que fez um homem louco, que era um tirano em seu país, Adolf Hitler, quis exterminar uma raça e provocou uma guerra em que milhões partiram, não é? Esse é o resultado da insanidade. É o resultado da insanidade. Essas pessoas que aparentam ser muito inteligentes, muitas delas são loucas. Essas pessoas que aparentam grande inteligência, essas pessoas são altamente perturbadas. Aparentemente estão pretendendo fazer o bem, mas é aparentemente. É aparentemente, porque o resultado vai ser negativo, não é? É como agora, por exemplo, estão cogitando de tirar a cruz das escolas, o símbolo. Olha, nós no Espiritismo, nós não adoramos símbolos, nós não adoramos ídolos, definitivamente, não adoramos estátuas, definitivamente, mas nós temos um respeito profundo por esses símbolos religiosos que não nos pertencem. Chico Xavier, certa vez, disse o seguinte: se um dia eu passar diante de um homem que está ajoelhado perante uma pedra, e dizendo que está ali ajoelhado porque para ele aquela pedra é Deus, Chico dizia assim: eu tenho a obrigação de respeitar, eu tenho o dever de respeitar. Ele está ajoelhado diante de uma pedra, é uma pedra, mas ele está dizendo assim: para mim é Deus. Chico dizia: eu tenho o dever de respeitar. Vejamos que homem era Chico Xavier, que espírito maravilhoso, que infelizmente, às vezes, nem alguns espíritas compreendem, nem alguns espíritas entendem, porque não tiveram oportunidade de conviver com ele, não estudam a sua obra a contento, não estudam a sua biografia, não tiveram oportunidade de privar com ele para ver a grandeza daquele homem na intimidade. Bem, continuando aqui, Chico nos dizia, sempre interpretando o pensamento de Emmanuel ou de outros benfeitores espirituais. Ele falando agora a respeito da educação sexual. Certa vez perguntaram a ele sobre esta questão da educação sexual nas escolas. O que ele achava? Olha aí, um tema atual, hein? Um tema atual, porque nós estamos vendo aí esse tema ser cogitado agora, não é? Não propriamente o tema da educação sexual, mas quase o tema de uma iniciação sexual, não é? Então Chico falou aqui, a educação sexual é assunto a ser conduzido seriamente no futuro, porque no presente, em nosso âmbito pessoal, ignoramos onde estarão os professores para semelhante disciplina. Onde é que estão os professores para tratar desse assunto? Eles existem? Existem, mas habitualmente estão fora das escolas. Eles existem? Existem. Onde estão esses professores? Esses professores com ética suficiente para tratar de um assunto tão complexo. Esses professores existem? Nós não vamos dizer
que eles não existem. Existem em pequeno número, mas eles existem, mas eles estão fora das escolas. E os que estão tratando desse assunto da educação nas escolas, em 99% são completamente despreparados. E para falar a verdade, eles não estão ainda habilitados em 100%, nem mesmo para a matéria que estão lecionando. Nem mesmo para a matéria que foram contratados para ensinar. Então, atualmente, os que estão falando a respeito disso, é por isso que Chico Xavier, na semana passada, no nosso programa da semana passada, Chico falava da importância do pai reunir os filhos pelo menos uma vez por semana para conversar com filhos, porque hoje também é muito comum, infelizmente está se tornando comum, até professor assediar aluno, ou aluno assediar professor. Isso acontece. Isso, de vez em quando a gente lê uma notícia nesse sentido. Professor ou professora assediando alunos, não é? Adolescentes, ou então os alunos assediando. A gente lê isto. Então é importante, nós estamos atravessando uma época muito difícil, e por isso que nós estamos vendo os jovens muito sem perspectiva de futuro. Sem perspectiva de futuro. Ora, nós falamos aqui, dias atrás nós ficamos sabendo de alguns alunos de medicina num curso particular que foram expulsos, porque estavam lá, não é? Estavam lá participando de uma corrida, promoveram uma corrida nus, completamente nus, e estavam alguns deles se masturbando. Vejamos bem, serão médicos e serão médicas. O que é que nós vamos esperar desses médicos e dessas médicas? Aqui em Uberaba, há pouco tempo, um médico foi preso por estar ligado a uma rede de pedofilia. Ele deve estar preso ainda, mas um médico foi preso por estar ligado a uma rede de pedofilia. Nós sabemos que existem médicos que cometem abusos sexuais nos consultórios. Então, o Chico está dizendo aqui a questão da educação sexual. É muito importante, ele dizia. É um assunto que precisa ser tratado. Mas por quem? Eis a dificuldade. Por quem esse assunto deve ser tratado? Por quem? Quem é que está habilitado a tratar desse assunto, não é? Seguindo, o Chico fala: acreditamos que tanto é um delito grave. Olha aqui que coisa. Outra coisa é o aborto, né? É o aborto que está para ser aprovado aí pelo STF, não é? Pelo chamado Supremo Tribunal Federal, não é? Está lá na pauta, não sabemos se já foi aprovado, se essa descriminalização do aborto, não é? Nós não sabemos. Olha o que o Chico dizia: acreditamos que tanto é um delito grave assassinar uma criança na via pública, quanto exterminá-la em falso regime de impunidade no ventre materno. No ventre materno. Ora, nós no Espiritismo reconhecemos o direito da mulher e não queremos discutir o direito da mulher. A mulher tem livre-arbítrio. A mulher não deve agir por uma imposição masculina. A mulher não deve agir, não deve se
coagida a agir por uma imposição masculina. Nós precisamos de respeitar o direito da mulher, sobretudo sobre o seu corpo, mas daí aprovar essa questão do aborto em qualquer tempo quase, com várias semanas de gestação, é outra coisa. Isto é outra coisa. O Espiritismo, ele concorda com o chamado aborto terapêutico. Está lá em O Livro dos Espíritos, quando a vida da mulher está correndo perigo, quando a criança está morta praticamente no ventre materno, é um natimorto. Ou a vida da mulher está correndo perigo. O Livro dos Espíritos fala, é preferível sacrificar uma vida que está a caminho de existir do que uma vida que já existe, que no caso é a vida da mulher. Mas apoiar o aborto, vamos dizer, descriminalizar o aborto, aprovar o aborto, generalizar a questão, isto aí a distância é muito grande. E certa vez, eu me recordo, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre estava conversando com Chico a respeito da questão do aborto. E ela perguntou ao Chico, Chico, e se um dia o Brasil aprovar a lei do aborto, o que você acha? Ele disse assim, então nós estaremos próximos de uma guerra civil. Foi o que ele falou. Há muitos anos atrás, ele disse assim, então virá a guerra. Porque tudo tem consequência perante a lei divina. A gente pensa que não, mas tem consequência perante a lei divina. E nós, sejamos togados ou não togados, temos que pensar bem na nossa responsabilidade, não somente perante os homens, mas temos que pensar também na nossa responsabilidade perante Deus, porque nós não somos deuses. Nós não somos deuses, nós não podemos tudo, não devemos tudo e não podemos tudo. Então Chico falava que é um delito grave assassinar uma criança, tanto na via pública, ele falava, olha, é o mesmo assassinar uma criança na via pública, quanto assassinar uma criança no ventre materno. E em seguida ele diz assim, o espírito preso no remorso não consegue avançar. Não consegue avançar. Certa vez, uma jovem espírita nos procurou, rapidamente que o tempo está esgotado. Ela nos disse assim, Bacelli, eu já pratiquei 3 abortos. Minha consciência não me dá paz. O que você me aconselha? Eu disse a ela, olha, eu creio que a única coisa que você pode fazer é você começar a trabalhar com crianças. Trabalhe com crianças. Vá trabalhar com crianças, as crianças da periferia. Socorra as crianças. Serve as crianças. Vai ser uma maneira de você ter um pouco mais de paz. Que Jesus nos ampare e até o nosso próximo encontro.